A próxima pergunta é da ouvinte Ieda, e ela se identificou aqui pertencendo à congregação cristã no Brasil. Ela cita um texto para o pastor de 1 Coríntios capítulo 11, quando fala ali sobre o véu, sobre a cabeça descoberta, e ela pede então para o pastor explicar como a mulher deve se apresentar na igreja, porque a mulher tem que usar o véu. E quanto ao marido, pastor, a Bíblia também fala. Então esse texto da irmã, do verso 4 ao verso 7, nós vamos estar lendo agora para o pastor. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vamos ouvir então a explicação do pastor. Nós queremos dizer à nossa consulente Leia, né? Ieda. Isso. Ah, bom. Ieda, que a Bíblia ela foi escrita para 3 grupos de pessoas. Nós temos aqui, primeiramente, os judeus, Deuteronômio capítulo 1, ali a Deuteronômio capítulo 28, capítulo versículo 1 a 68. Temos os gentios, que somos nós, e nós que somos gentios, aceitando a Cristo como Salvador, passamos a integrar o terceiro grupo, que é a igreja. Então hoje não há, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, não há mais distinção entre judeus, gregos, porque Jesus veio unir a todos dentro da sua igreja, de modo que a igreja existe sem acepção de pessoas quanto às suas origens, se é gentil, se é judeu, porque todos nós, de certo modo, somos gentios, aceitamos a fé. Logo, o que eu quero realçar com isso? Que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios e devemos saber que em cada cidade onde ele estava presente ou visitava, evangelizando, era um tipo de pessoas que tinham determinados costumes locais. Não havia esse conhecimento mútuo de nós tomarmos conhecimento de notícias que ocorrem no mundo inteiro ao mesmo tempo, todos sabem a um só tempo. Era questões de divisões, porque todo serviço de comunicação era feito pessoalmente, através de pessoas que levavam a notícia. E por isso, então, nós temos que dizer que esta cidade se caracterizava pela indecência. Isto é, havia templos de cultos pagãos e havia umas chamadas prostitutas sagradas. Elas serviam aos homens com um tipo de culto nos próprios templos onde suas deusas, os seus deuses eram cultuados. Ora, quando tais mulheres saíam à rua, elas tinham uma distinção para se notarem diferentes das mulheres que eram mulheres corretas, que tinham respeito pelo seu marido quando casadas. Então, havia uma distinção de modo que os homens pudessem respeitar as outras mulheres e ter conhecimento de quem era a outra mulher prostituta que estava caminhando. Daí porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a mulher ela deve ter uma forma de indicar sua sujeição ao seu marido.
como diz Efésios 5:22. Vós, mulheres, sede sujeitos a vossos próprios maridos. O marido é a cabeça da mulher. Logo, a mulher, para mostrar sua dependência do homem, sempre que saía de casa, ela ia com a cabeça coberta. Quando não, por falta do véu, o cabelo natural, crescido, dava margem a se entender a mesma idoneidade da mulher, que era uma mulher séria. Ou o véu ou o cabelo crescido. Um substituía o outro. Já no caso do homem, ele não devia usar véu, ou aliás, não devia usar cabelo comprido e muito menos véu, porque a sua masculinidade estava à vista. É um homem, no seu trajar, na sua forma de viver, então ele era autônomo nesse particular. E é o que Paulo está recomendando. Se você tem cabelo crescido, o cabelo crescido já é lhe dado em lugar do véu. Agora, essa restrição que se faz na igreja, congregação cristã no Brasil, é que as jovens ou mulheres idosas da própria igreja, a Irmandade, elas só vestem, só colocam um véu sobre a cabeça quando estão chegando no templo. E logo que se retiram do templo, tiram os véus. Ora, ora, ora. Isso não tem lógica nenhuma. Porque, afinal de contas, já estão cobertos com o próprio cabelo. E se o véu indica subserviência, vamos usar esse termo, da mulher ao homem, obediência, então ela não pode tirar o véu normalmente quando estiver caminhando ao lado do marido ou que ela estiver caminhando na rua para reconhecer a sua condição de mulher casada sujeita a um homem. Mas isso não está acontecendo. Então eu digo à nossa consulente, isso aí é critério muito humano, são mandamentos de homens, pessoas que sujeitam as nossas irmãs a viverem uma mulher casada com 30 anos, já parece uma mulher de 60 anos, cabelos compridos, vestidos compridos, não pode pôr um batom no rosto, um enfeite no rosto, fazer algo que a deixa assim mais nova perante seu marido. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai buscar adultério lá fora, outra mulher, quando não tem temor a Deus. E aí está um problema muito maior do que simplesmente a mulher se enfeitar, como se diz, não exagerar, é o que o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta a Timóteo, capítulo 2, ele declara o seguinte, acerca da forma da mulher se vestir, se apresentar. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças de ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Então aqui está a condição da mulher. Ela não é para ela viver aí como uma empregada doméstica, que às vezes a dona da casa vem atender a porta, mas vem num porte que parece que ela é empregada da casa. Ela tem que ter distinção. E essa forma de agir é até um opróbrio para as nossas irmãs que estão nas suas igrejas querendo servir a Deus e as nossas jovens que às vezes têm que viver de modo diferente e até são casos de zombaria nas escolas e outros grupos de pessoas, e eu não recomendo isso à luz da Bíblia Sagrada. Minha irmã, se depender da Bíblia, você tem liberdade para agir de modo diferente. Muito bem.